Graça e paz, povo de Deus, aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para abençoar nossas vidas, né? Esse último vídeo antes do Natal, né? Que Deus possa estar abençoando você, sua casa, sua família. E o tema de hoje vai estar sendo um tema já em preparação para a nossa grande batalha, né? Mas como podemos batalhar se a gente não mudar o entendimento? Então o tema de hoje vai ser mudar para vencer o mundo. E a gente vai estar, antes de estar começando, eu peço a você encarecidamente que você dê o seu like, ative o sininho, compartilhe. Pessoas precisam ouvir essa palavra. Essa palavra é uma palavra que é praticamente exclusiva. Poucas pessoas estão enxergando isto que eu tenho passado para vocês. Então é preciso que vocês ouçam com atenção, se certifique, verifique se tem base bíblica e compartilhe, porque vocês vão ser cobrados de vocês. Vocês precisam entender isso. Então dê o seu like, ative o sininho, compartilhe. Não adianta, todo mundo tem rede social, todo mundo tem pessoas que possam estar recebendo. Todos que estão vivos devem receber. Eu sei que de 10, um só vai dar ouvidos, mas é isso aí. A gente vai ter que garimpar. Então abra sua Bíblia lá no livro de Amós, no capítulo 9, no versículo 11, onde o subtítulo diz restauração do Israel espiritual. Ou seja, não está falando do físico. Então vamos lá em Amós capítulo 9, no versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que lavra e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os alteiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão mais arrancados, diz o Senhor teu Deus. Sabe, a gente precisa entender que essa é uma palavra, uma revelação espiritual. Tanto que o subtítulo já diz restauração do Israel espiritual, não do Israel físico. Mas por que ele fala espiritual? Porque o Israel físico não reconheceu Jesus. Digamos que eles estão parados diante de Deus. Não estão parados, né? Estão aprontando, né? Então o que acontece? Ele está falando do tabernáculo caído de Davi. Mas como tabernáculo caído de Davi? O povo de Israel, eles acreditam nessa passagem que Deus está falando do terceiro templo. Por quê? Porque se eles acreditam que Jesus não veio ainda, a princípio eu
não acompanho, né? Mas eles deveriam estar sacrificando até hoje. Mas pararam de sacrificar também e querem voltar a sacrificar. Eu tenho um conhecido que é judeu, que é da religião judaica, e ele diz que Israel não se interessa pelo terceiro templo. Ele está enganado. Eu vi uma notícia em que Israel está negociando com os príncipes lá da Arábia lá, para entregar a eles a faixa de Gaza. Aquela região lá onde teve o conflito, a qual Israel tomou toda aquela região, eles estão negociando para entregar lá na mão dos egípcios lá, dos árabes, não sei. O que acontece? Mas eles querem algo em troca. O que eles querem em troca? A autorização para eles construírem o terceiro templo. Olha só, aí as pessoas dizem que Israel está bem com Deus, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que o anticristo vai sentar lá no trono, lá no local que teoricamente é sagrado, né? E por que o povo de Israel vai fazer isso? Porque estão longe de Deus. Longe de Deus. Infelizmente. Então, eles estão negociando para poder montar, porque já tá, os utensílios, até a ovelha vermelha, até o sacerdote da linhagem de Arão, ele já tem. Só falta só a autorização, porque aonde eles vão construir, que me parece que é o Monte Sinai, ele é dominado pelos muçulmanos, né? Então por isso não fizeram ainda. Então vão negociar para poder montar esse terceiro templo. E o Trump, né? O Trump, lá o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é o enviado da paz aí. Não sei até que parte é paz, né? Mas ele é o negociador disso aí. Inclusive eu vi numa reportagem que eles têm esse momento lá em Israel como um momento de avivamento, né? Bom, só sei que a palavra está se cumprindo, a hora está chegando e a igreja não está pronta para ser arrebatada. Então por isso que o tema hoje, mudar para vencer o mundo. O anticristo sentará no trono como se fosse Deus. Isto é tudo mediado pelo presidente dos Estados Unidos. E usando os judeus, né, para que isso aconteça. Se eles estivessem bem com Deus, eles não iam fazer isso. Eu não fiz uma pregação para falar de judeus, mas eu estou falando de mudança de entendimento, mudar para vencer o mundo. Então não é você apoiando Israel que você vai estar bem com Deus, não. Você tem que apoiar a verdade. Não é apoiar Israel, nem A nem B, nem trabalhar para destruir nem A nem B. A própria palavra de Deus, o conselho de Jesus é amar os vossos inimigos. Se você considerar alguém inimigo, lá aquele povo de lá, qualquer um, tem que amar todos eles. No versículo 11, dá uma dica dos acontecimentos quando descreve o tabernáculo, não está falando do templo. Veja bem o que acontece. Quando ele fala, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foi nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas.
Então, naquela época não tinha nações que chamavam pelo nome de Deus. Então, essa passagem aqui, ela fala do nosso tempo. Ela fala do nosso tempo. Como ele vai levantar um tabernáculo caído? Hein? Porque ele vai trazer novamente aquela visualização, aquele comportamento da igreja primitiva. Quem sabe aí eu fiz um paralelo entre a igreja primitiva e as igrejas atuais, né, segundo o Brasileirão. Inclusive está aí, se você não viu ainda, veja, muito importante, é sério isso. Apesar de ter um tema Brasileirão, mas é muito sério. E aquilo ali é uma verdade. Então quando ele está falando tabernáculo de Davi, ele não está falando templo de Salomão. Então o que estão pleiteando lá, que estão negociando, que já tem tudo pronto, os utensílios, tudo pronto para fazer, para montar lá, aquilo ali é o templo de Salomão. Não é as cortinas, não é um tabernáculo itinerante como se tinha. Então, importante saber disso. Existiam duas situações. O que Davi conhecia era algo itinerante, feito de tecidos, de lona, né? Não aquilo que foi construído por Davi, né? Mentalizado por Davi e executado por Salomão. Então não é isso que Deus está falando e que eles estão aí botando os pés pelas mãos aí mais uma vez, né? Porque trocando o entendimento. Por quê? Porque eu não acredito nessa questão de que Deus endureceu o coração deles. Eu não acredito. Sabe por quê? Como eu já disse em outros vídeos, principalmente na questão do Israel, bênção ou maldição, que se Deus deu toda a dica do que iria fazer, por que Deus iria endurecer o coração deles? Então, uma coisa não bate com a outra, né? Eu acho que falta é a humildade para reconhecer que errou e chorar, e se humilhar e enxergar Deus. Como Deus sabe que eles não vão fazer isso, mas eles estão pagando preço. Não pagaram um preço maior, porque eu já disse, Deus lá blindou, dizendo que não iria julgar, mas também não iria abençoar. Como é que ele vai abençoar alguém que matou o filho dele? Né? Só lá para frente que a coisa vai acontecer. Então, o tabernáculo, ele era feito de tenda. E o que eles querem fazer aí é o templo de Salomão, né? Infelizmente, Israel está fora do contexto. Então, portanto, mais um erro da governança de Israel, mostrando que Deus não é com eles, mas sabia o que eles iriam fazer. Sabe o que isso mostra? Que a hora está chegando. A hora está chegando. Quem não se posicionar não vai ver o reino de Deus, não vai entrar, não adianta. Como muitas pessoas dizem aí, esta é a última chamada, esta é a última oportunidade, nós estamos vivendo a última geração antes de Cristo. Eu acho difícil passar por essa. Está tudo aí a porta, engatilhado. Algum detalhe está faltando para a vida de Cristo. Verdade é essa. Então, sabe por que eu não vejo que a gente não tem condição de salvação? Sem uma mudança estratégica. Tem pessoas que ficam dizendo, não, vai vir um avivamento. Mas como é que vai vir um avivamento em cima disso que nós estamos vendo? Vai aparecer mais o quê? Vai começar o povo a falar mais em línguas, né? O povo vai começar a ser mais curado aí? Não, isso acontece por aí.
que é até duvidoso, ninguém sabe se vem de Deus ou não vem de Deus. Coisa que a própria palavra diz que aconteceria, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Eu tenho analisado muita coisa aí, eu sinceramente não boto a minha mão no fogo para dizer que é Deus. 100% não. Por quê? Pelo contexto da obra, pelo andamento da obra, pela estrutura, pelo comportamento, pelo que se faz, pelo que se manifesta. Então eu não posso botar 100% a mão e dizer que é Deus, de forma alguma. Então a gente não entendeu ainda de que é preciso realmente tirar as mazelas, tirar os erros, pegar a árvore, igreja, nós, porque a igreja, o templo só sobrevive por causa de nós. Nós é que somos o combustível da igreja. Você que alimenta o que está acontecendo. A igreja é bom? É, mesmo porque também o crente não tem para onde ir. O crente quer fazer tudo na igreja, porque não tem para onde ir, porque a mentalidade é essa, né? Quantas pessoas no mundo têm liberdade, nós somos aprisionados na religião. Isso aqui é verdade. Quando o crente quer sair, ele vai no evento da onde? Do mundo. Ah, os caras estão tudo para morrer, para ir para o inferno, mas da hora, eles se divertem, vamos lá se divertir um pouquinho. Quando a gente vem para cá, eles morrem. Essa é a mentalidade que nós temos. Só que a nossa missão de ir lá onde está o mundo é ser o sal. Mas se você não tem sabor, se você não altera o gosto, se você não salga, você é um sal insípido, sem sabor. Você é um sal prestes a ser jogado fora. A verdade é essa. Então o crente ganha dinheiro, começa a viajar. Eu vi um crente viajando, indo para as catedrais da igreja católica. Tá vendo aí? Ganhou dinheiro, vai passear, ver as coisas, os monumentos. Aí estava dentro de uma igreja católica, vendo lá as estruturas, talvez históricas, né, famosas. É aquilo que eu digo para você. Então a gente vai para os lugares, estamos no mesmo ambiente e achamos que vamos ter um fim diferente. Pensa bem. Achamos que vamos ter um fim diferente. Mas bem certo que nós temos direito a muita coisa. Porque tiraram da gente e não substituíram. Jesus não veio para a gente ser religioso. Eu faço isso todo dia. Falo isso todo dia. Quando ele começar, quando ele me der a condição de fazer a obra, quando ele manifestar o seu poder, você vai ver uma igreja com liberdade sem pecado. Liberdade sem pecado. Coisas que você já faz aí. Só que você faz no ambiente incrédulo. No ambiente incrédulo. Só que a gente vai fazer no ambiente nosso. Eles é que vão ser nossos convidados. Vão andar do nosso jeito. Senão, vão ser convidados a se retirar. Já vou dizendo para vocês. E essa obra vai começar quando Deus se manifestar. Então eu estou só conversando. Eu sou igual a Jesus quando tinha de 12 anos a 30. Que a gente sabe muito bem que ele já debatia com os escribas, os mestres da lei, né? Com 12 anos, porque está escrito na palavra de Deus, mas começou a obra com aí 30 anos. Com 30 anos ele começou. Por que começou? Porque o Pai começou a colocar poder.
Então eu não posso fazer uma obra se Deus não colocar poder. Quando chegar o poder, a unção de cura, de libertação e de prosperidade, aí você vai ver o profeta bora na estrada. Aí pode marcar o tempo do início da obra. Por enquanto, eu só estou falando, só estou preparando vocês. Muitos vão desprezar, mas eu faço a minha parte. Mas eu tenho consciência de que sem a presença de Deus, sem a unção, sem a cooperação de Deus, porque as pessoas estão prosperando aí, fazendo mandinga, tomando passe em espírita gospel, investindo em oratória, em técnicas de persuasão. Pensa que eu não sei, né? Pegando os membros da outra igreja que tem talento, jogando na dele, montando um time forte. Essa tática, ó, aí você fala, Deus está no negócio. Será que está mesmo? Ou é fruto da inteligência do homem? O homem é bem espertinho. Então eu não estou fazendo força na questão, porque de começar a obra, eu não posso começar uma obra sem a manifestação do poder de Deus. Se ele não botar a mão, não tem o que fazer. Não vou mudar meu pensamento porque é Bíblia. Porque o que está escrito ninguém tira. Eu não posso tirar, nem vocês, por mais conhecimentos que vocês tenham. Então essa que é a verdade. Então tá lá. São duas coisas que eu vou repetir para vocês, que vão marcar a beirinha do fim. Enquanto essas coisas acontecerem, vai aparecer o anticristo, Israel vai construir o templo. Isso só mostra os sinais que está chegando o dia. Mas para mim, que hoje tenho esse entendimento que Deus me mostrou, tem duas coisas, dentre as outras coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, uma atrás da outra, né? É que vão marcar realmente o tempo do arrebatamento. Então depois que a gente começar essa estrada, provavelmente terá que ocorrer no mundo todo. Mas aí eu não sei qual é o tempo, a velocidade e como isso vai acontecer, porque tem internet, time que dá certo se copia. Quando a gente fala em time que dá certo, como é que você pode, ter uma igreja que roda o ano todinho e tem um crescimento de 1 membro, de 2 membros, de 10 membros, uma vez tem abaixo da média, enquanto que o mundo está correndo largamente para o inferno? Não está funcionando. Não está funcionando. As pessoas têm se despedido uma da outra, têm ensinado o evangelho para se salvar, porque para curar está difícil. Eu tenho visto isso. Para libertar pessoas dentro da igreja com problemas gravíssimos, principalmente de depressão. Muitas igrejas com esse problema de depressão, muitos crentes passando necessidade, enquanto que outros estão nadando no dinheiro. Aí eu te pergunto, Deus faz acepção de pessoas? Eles trabalharam demais. Se a unção que foi derramada, unção liberada para prosperar, é igual os talentos. Um ele deu 5, outro ele deu 3, outro ele deu 1. Por quê? Por que ele dá 5 para um e dá 1 para o outro? Porque é segundo a sua capacidade. Mas quando você recebe 5, ele sabe que você pode gerar mais 5. Quando você recebe 3, ele sabe que você pode gerar 6. Quando você recebe 2,
você pode gerar 4. Quando você recebe 1, você pode gerar 2. Cada talento dado ou delegado, ele é cobrado. Então você aí está prosperando de vento em polpa, que tem muitos crentes assim, não é para você se encher de dinheiro, comprar fazendas e mais fazendas, gados, carros importados, 6 carros na garagem, como eu sei que tem crente assim, né? Mas eu entendo também que não é confiável, infelizmente, a liderança, o povo que lidera o povo de Deus nas igrejas não são confiáveis. Não faz um projeto para prosperar o povo de Deus, não tem um projeto para blindar o povo de Deus, não tem um projeto para botar o homem como sacerdote, como mulher auxiliadora. Você que não aceita isso, tu não vai herdar o reino do céu. Esqueça, está perdendo seu tempo. E aqueles que não promovem isso também não vai herdar o reino do céu. Salva-se aqueles que não têm entendimento, mas se não chegou até ele, a culpa é sua, que não divulga. Você tem amigo rico, você tem crente rico, divulga essa palavra para ele, que uma hora dessa eu vou fazer a chamada. E aqueles que não enxergar, vai ser igual aquele jovem rico que baixou a cabeça e foi embora. Porque não enxergou. Porque não enxergou o agir de Deus. Deus vai precisar dessa riqueza. Nada que Deus dá é por acaso. Nada é à toa. Até os fios do cabelo é contado. Imagine. Você pega para mim? Então, os crentes ricos vão ter um papel muito importante. A gente vai precisar fazer locais para o povo de Deus ir. Ah, mas como pode isso? Aí eu entro na palavra de Deus. Se a gente for lá em Apocalipse 22:11, eu prefiro ler, falar da Bíblia que eu tenho no coração, porque as de hoje dá um rodeio e perde o impacto da palavra. As de hoje dá uma ideia de associação, mas as de antigamente dava um entendimento de rompimento, de separação. Então eu prefiro ficar no entendimento da antiga, porque já é malícia, já é malandragem, já é esperteza daqueles que se acham sábios e mudam o entendimento da palavra. Essa que é a verdade. Então, a palavra de Deus lá em Apocalipse 22:11 diz assim, resumindo: aquele que for santo, se santifique mais. E aquele que for sujo, se suje mais. Então vamos lá. Eu tenho aqui, aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Há uma associação? Não. Há uma separação. Há um rompimento. Então, as pessoas nos veem como uma boa pessoa. E vocês também veem eles como uma boa pessoa. Então você é uma pessoa boa desse lado e uma pessoa boa do outro lado. Por que o outro lado vai para o inferno? E você não vai? Vocês estão no mesmo local, no mesmo entendimento. Entendimento é verdade. A maioria das pessoas que você conhece não são perdidas. Estão, talvez, cumprindo uma religião, assim como você está cumprindo. Porque um dia alguém ensinou daquele jeito, aconteceu uma coisa boa, um sentimento bom, né? Ou é uma religião que é grande, é igual o time de futebol, ninguém quer o time pequeno, quer o time grande, né? Não quer saber a história do time grande. Quer saber que é time de multidão.
Então não quer sofrer. É o time que ganha. É a mesma coisa. Tem pessoas que vão para aquele lugar, não é grande, aqui tem postura, a igreja aqui tem nome, a igreja aqui é estabelecida. Aí vai ficando. Então não é diferente. Eu sei disso e você sabe também. Eu conheço pessoas excelentes. Conheço pessoas que chegou aqui, com meu filho teve problema no joelho, ele disse, não rapaz, olha, diga lá quanto tu ganha que eu pago. Pessoas que se Jesus vier não vai. Mas ele disse, eu pago, pessoas excelentes. Agora está numa religião que enganaram ele, que ele entende que é certo, assim como nós. Eu digo para você, se você está enganado aí nesse quadrado aí, nesse retângulo, você acha que eu estou louco da vida. Então vai haver um rompimento. E a gente tem que providenciar lugar para esse povo ir, para que eles tenham vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então é outra coisa que deverá acontecer, ou seja, achar pessoas adulando o evangelho vai ficar difícil, porque no fundo as pessoas até sabem, conhece mais do que você. Se você errar, ele já vem dizendo, mas tu não é crente? Crente não pode fazer isso não, né? As pessoas até sabem mais do que você, né? Mas não querem se submeter à religião. E no fundo estão certos. Uma vez, Deus escreveu na Bíblia para mim, eu já disse que ele fala às vezes dessa forma, e eu tenho um testemunho que eu já mostrei para pessoas o que estava escrito, que não é normal. Ele diz que tem pessoas que, sem conhecer a lei, vai cumprir toda ela. Sabe o que ele está dizendo? Sem cumprir a lei, vai ser salva. Pela simplicidade, pelo casal ser um do outro, a mulher ser submissa ao seu marido, ao seu filho ali, e eles vão cumprir sem religiosidade, vão cumprir a lei de Deus, porque é simples. Agora, nós distanciamos da palavra de Deus. Eu vejo aí pessoas aí até dizendo que a mulher não tem que se submeter ao homem, não tem que obedecer ao homem. Vai para o inferno. Vai para o inferno, não adianta. As pessoas querem se enganar, mas não adianta. Perto de mim não vai não. Eu falo a verdade, você gosta de mim ou não. Mas essa que é a verdade. Então, vai chegar o tempo da gente fazer essa obra. E é uma obra que vai impactar o mundo, mas vai começar pelo Brasil. Vai começar pelo Brasil. Eu não acredito que vai demorar muito. Inclusive eu já sonhei mais 2 vezes com essa obra. Deus já começando a manifestar o seu poder. Eu sonhei, né? Espero que em breve a gente possa estar caminhando. Mas se não, vou continuar fazendo vídeos, continuar mostrando aquilo que Deus tem me mostrado. E as coisas vão acontecer. 2026 é o ano em que as coisas estão para piorar. Por quê? Porque os filhos das trevas estão trabalhando firme. Ou você acha que o diabo também não sabe que está chegando o fim? Mas ele quer usar os filhos das trevas. Para quê? Para levar mais pessoas para o inferno. Para aborrecer mais a Deus. Então a gente hoje tem quase na totalidade pessoas indo para o inferno. De 100% eu não posso dizer que está a menos de 95%. Não temos nem 10%. Por quê?
porque nos tornamos religiosos. Não combatemos um bom combate. Não combatemos um bom combate. É preciso mudar o entendimento, mudar a estratégia. O time que está perdendo precisa mudar a estratégia. Mas nosso time parece que acha que está vencendo. É igual o doente que não quer a cura. Igual o doente que não se sente doente. É a igreja, é o povo de Deus. Não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Tirar tudo que tem distanciado as pessoas, tudo que for duvidoso. O que é duvidoso não é de Deus. Tudo que for duvidoso tem que ser tirado. Ah, o pastor é da seita A e B, tem que tirar. Fala em línguas e não tem intérprete. Cuidado com esses intérpretes, que Deus me mostrou gente aí interpretando que não interpretava nada. Que tem nome aí na mídia aí. Eu já falei sobre isso. Que quando eu comecei Deus, eu não vou fazer injustiça com fulano, com Beltrano. Aí ele me mostrou fulano, como é que fulano é, né? Então tem gente aí que diz que interpreta línguas e não interpreta nada. É mentira. Viu? Gente de nome. Que essas línguas que estão rolando aí não é de Deus. Se fosse de Deus, tinha endereço. Não tem endereço, Deus não joga nada fora. Viu? Vamos parar de emoções. Uma vez ele disse para mim: esse povo chora na minha presença achando que vai me comover. Então, eu tenho alertado, não posso convocar o exército de Cristo, porque não chegou a hora, ele não começou a manifestar o poder, mas eu já sonhei e foi uma correria. E como eu disse uma vez, que eu disse que achava, realmente os jovens é que estavam pelejando. Eu disse uma vez que os jovens iriam pelejar, né? E nesse sonho que eu tive, eram jovens para tudo quanto é lado, na correria mesmo. Muito interessante isso. Mas mesmo assim, o diabo ainda botou uma pessoa no meio, envolvida, fazendo milagres. E essa jovem me encontrou no caminho e falou assim: ó, tem um fulano ali, ó, já falei sobre isso, que eu não lembro o nome do que ela falou, do cidadão. E ela disse, ó, ele é muito abençoado, em outras palavras, ele cura até lá de cima da árvore. Eu fiquei na minha, não falei nada. E esse cidadão veio de encontro a mim e essa jovem, muitos jovens, né? Aquele alvoroço, aquela alegria, né? E aquela responsabilidade ao mesmo tempo. Sabe aquele alvoroço de pessoas? E ao mesmo tempo uma euforia, e você vê que as pessoas estavam concentradas, uma responsabilidade, como se fosse uma pandemia, né? Era mais ou menos, só que era a manifestação do poder de Deus. Mas tinha esse homem aí, esse jovem que estava curando em cima da árvore. E ele veio de lá para cá, passou, veio de encontro a gente. E a jovem chegou para ele e falou assim: ei, ele aqui, apontando para mim. Ele nem olhou para mim, passou direto e se escondeu atrás de um negócio assim. Quando chegamos lá perto, estava manifestado. Então, mesmo nesta época, mesmo nessa ocasião, vai ter pessoas que vão estar usadas pelo inimigo. E a gente vai ter que identificar, e a gente vai ter que tirar do nosso meio. Se as pessoas não querem, vai ter 90% lá fora para ele ir. Então essa época não vai ser uma época de tolerância do que é errado. Então, se você tem responsabilidade para cuidar de 10%, a minha responsabilidade é cuidar de 10%, que é os 10% que Cristo vai vir buscar. Então, se tiver alguém no meio fazendo gracinha e a gente identificar, vamos tirar do meio. Vai ser tirado do meio.
não importa quem seja. Já estou avisando antes, para dizer depois que o profeta resolveu inventar. Não estou inventando nada. Eu tenho a responsabilidade de manter 10% na presença de Deus para que Ele possa arrebatar a igreja. O inimigo vai tentar impedir isso porque ele sabe que está escrito na palavra de Deus que ele vem buscar 10%. 10% vai voltar com ele. Se não tiver 10%, como é que ele vai? Deus é mentiroso? Não, né? Então a gente precisa entender isso. Eu gostaria que vocês... não tem nada para fazer? Assista aos vídeos do profeta. Eu assisto direto os meus vídeos. Eu prego e eu assisto. Por quê? Porque é Deus falando com a gente. Então assista. Não fica perdendo tempo. Essas historinhas aí, essas mulheres falando sobre relacionamento, esses homens falando sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus, longe de Deus. Pregações emotivas. Vocês perdem o tempo. Tá ouvindo historinha. Aprenda a se preparar. Começa a ver o que está errado para tirar. É igual a limpeza que você faz no fim de ano. Você faz uma faxina, começa a fazer uma faxina espiritual. Sabe? Começa a entender a palavra de Deus. Dá as dicas aí nesses vídeos. O que não está batendo com a palavra de Deus? E seja corajoso. Tem muita coisa que eu já falei aqui, né? Se você for analisar, vai analisando. Essas coisinhas mesmo que você não gosta que eu fale, analise isso aí com calma, com carinho, com responsabilidade. Quando eu falo de mulher no altar, quando eu falo de falar em línguas, quando eu falo desses dízimos que não volta para o povo aqui, ó, como ele está dizendo na palavra de Deus aqui, e ele vai fazer um tempo, vai restaurar o tabernáculo. Ele diz no 13: eis que vem dias que o Senhor, em que o que lavra, que o Senhor diz, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Sabe o que ele está dizendo? Você tem uma produção, e o que lavra e o que recolhe vai ter o mesmo direito. Ou seja, não vai ter acepção. Eu sou rico, vou botar uma agência de carro ali, vou botar um salariado, um irmão. Vou ajudar o irmão na igreja lá, ó. Pastor, estou gerando 10 empregos, hein? Palmas pro irmão ali que ele está gerando 10 empregos. Porque ele dá um salário mínimo. Posiciona o sacerdote na casa dele, o salário mínimo. Nem 5 mil reais está posicionando. Mas o cidadão, quando chega no fim do ano, dá o testemunho de que lucrou 1 milhão. Olha o que a palavra está dizendo aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Eu que pisa as uvas, ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, ou seja, coisa boa, perfume, e todos os alteiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e neles comerão o fruto. Quem está falando? Que as pessoas vão entender que tudo vai passar. O crente está juntando tesouro. Onde está o tesouro? Está onde? O seu coração. Tem muito crente próspero pra caramba aí que vai acordar, não vai ter nada. Eu já preguei no outro vídeo. Não vai amanhecer com nada. O diabo está trabalhando para isso. Então aproveita. Metade do seu dinheiro, eu não quero que você fique pobre, porque você tem unção para entregar a Deus. Vê lá a parábola do talento. Se você recebeu 5, você tem que entregar mais que 5. Então se você dá para todo mundo, você vai ficar sem nada. Mas você tem que distribuir alguma coisa.
Você tem que ajudar fortemente alguma coisa para poder mostrar que você não está apegado ao dinheiro, aos bens materiais. Eu estou começando a falar com os ricos porque a hora está chegando. A hora está chegando. Não estou falando para o pobre. E nem você acha que o rico vai botar dinheiro para você ficar rico. Mas você vai ter condição. A gente vai trabalhar, a gente vai construir, a gente vai planejar para que você seja sacerdote na sua casa e a sua esposa consiga lhe ser uma auxiliadora. E as crianças a gente vai proteger, a gente vai ter escola, a gente vai fazer tudo para proteger as crianças. É os 10%, porque a maioria vão preferir ser religiosos, né? E vão ficar com a igreja. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu estou começando a apertar nessa questão, estou começando a apertar para os ricos, né? Mas a obra só vai começar quando Deus começar a manifestar o poder de Deus. Aí quando manifestar o poder de Deus, aí vocês vão ver aqueles que realmente forem de Deus, eles vão enxergar. Mas aqueles que foram nascidos da religião vão continuar na sua religião, mesmo os seus pastores sendo da maçonaria, mesmo a língua não seja de Deus, mesmo que os procedimentos feitos não têm base bíblica, até mesmo o templo que a gente se relaciona não tem base bíblica. Mesmo assim vocês vão preferir, vão continuar nesses mesmos lugares, mesmo havendo grandes manifestações de Deus. Infelizmente, que Deus possa estar abençoando a todos nós, que você tenha coragem de compartilhar. Compartilhe, principalmente com seu irmão rico, porque a hora vem em que Deus vai precisar dele, assim como precisou daquele jovem com 5 pães e 2 peixinhos. A hora vem em que Deus vai precisar que você saia em busca, mais uma vez, de jogar a rede, para que possam dar dignidade e continuidade à sua palavra. Então não se preocupe, se preocupe com a sua salvação. Se morrer hoje, está complicado, mas a vida de Cristo só vai vir quando houver a prosperidade do povo de Deus, como está escrito na palavra. Quando houver o rompimento da separação, aí vai vir, logo depois vai ser a vinda do Filho de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que o ano que vem seja o ano de abertura de olhos, não é portas não, olhos para você enxergar. Pois se você continuar cego, não vai mudar a sua história diante de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.